Antes de Cristo, o povo de Deus vivia uma realidade espiritual muito diferente da nossa hoje. O relacionamento com Deus era baseado na antiga aliança, dada principalmente por meio de Moisés no Monte Sinai. Deus já amava o povo e já oferecia perdão, mas ainda não havia o sacrifício definitivo. O sistema funcionava assim: o pecado não era removido definitivamente, ele era coberto temporariamente. Precisava ser tratado continuamente e por isso a vida espiritual era cíclica. A vida do israelita fiel girava em torno de 3 pilares. 1. Sacrifícios constantes. O templo era o centro da vida. Todos sabiam, o pecado custa sangue. Animais eram sacrificados diariamente pelos sacerdotes. Isso criava uma consciência constante de santidade de Deus e gravidade do pecado. 2. A lei moldava o cotidiano inteiro. Não era só religião, era a vida prática, o que comer, como se purificar, festas, justiça, descanso. A espiritualidade não era separada da rotina. Cada ação tinha implicação espiritual. 3. Pureza ritual constante. Algo que hoje parece estranho para nós. Uma pessoa podia ficar ritualmente impura sem ter pecado moralmente. Exemplos: tocar um cadáver, certas doenças, fluxo corporal e parto. Impureza não significava culpa moral, mas significava incapacidade temporária de se aproximar do sagrado. Isso ensinava que Deus é totalmente santo. O povo não vivia sem esperança, mas vivia sem a certeza plena que temos hoje. Eles tinham fé, promessas e perdão real quando se arrependiam. O que eles ainda não tinham era acesso direto e permanente a Deus, consciência de redenção completa e segurança final da salvação revelada. O relacionamento com Deus era marcado por reverência intensa, temor santo, dependência dos sacerdotes e expectativa do Messias. Mesmo vivendo sob rituais, o povo fiel sabia que aquilo era provisório. Os profetas anunciavam um novo coração, uma nova aliança, perdão definitivo, espírito dentro das pessoas. Profetas como Jeremias e Isaías falavam de um tempo em que Deus mudaria tudo. Eles viviam olhando para frente. Quando Cristo veio, algo espiritual gigantesco aconteceu. A nova aliança prometida pelos profetas se cumpriu. O acesso a Deus deixou de ser mediado por sacrifícios constantes e passou a ser direto por meio de Jesus. Hoje o cristão vive em perdão definitivo, acesso direto a Deus, presença do Espírito Santo, reconciliação real. Não precisamos mais tentar chegar até Deus. Deus veio até nós. A graça é um dom gratuito de amor, perdão e salvação oferecido por meio de Jesus Cristo. Não pode ser conquistado ou merecido por esforço humano. A graça possibilitou que Deus habitasse no interior do cristão, e o Espírito Santo não apenas orienta, mas capacita e transforma. O Holocausto, no Antigo Testamento, dizia antecipadamente: a salvação exigiria uma entrega perfeita que o ser humano não podia oferecer. Assim, o Senhor Jesus se tornou o verdadeiro e suficiente holocausto. Ele não foi parcialmente sacrificado, foi totalmente oferecido. Hoje nós respondemos entregando nossa vida a Ele, não para pagar a salvação, mas em resposta ao amor recebido. Ao dizer "está consumado", Cristo quer dizer que não faltou nada, não existe complemento humano necessário para tornar o sacrifício válido. Cristo resolveu tudo porque Ele viveu a vida que não conseguimos viver, pagou a dívida que não poderíamos pagar e abriu o caminho que não poderíamos abrir. Talvez hoje você acredita que a salvação é um destino que se alcança depois de muito esforço, mas existe uma verdade que muda tudo. A salvação nunca foi uma recompensa para os fortes, sempre foi um resgate para os cansados. Ele não veio oferecer mais um caminho, ele veio ser o caminho. Você não precisa conquistar o amor de Deus, você precisa recebê-lo. Hoje existe um convite diante de você. Pare de viver como se a cruz não fosse suficiente. A salvação não começa quando você se torna digno, ela começa quando você confia naquele que é digno por você. Faça uma oração sincera. Senhor Deus, reconheço que tenho tentado me salvar sozinho,
ser uma pessoa melhor para merecer o teu amor, mas hoje coloco aos teus pés todo o cansaço, toda a culpa e todo o peso. Toca o meu coração e me livra do engano, das mentiras que tentam me convencer que o Senhor não é suficiente. Entrego a minha vida ao Senhor, meu Deus, o único que é digno de recebê-la, para que a partir deste momento eu compreenda que a tua graça me basta e descanse na obra já completa de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.